Então vamos lá. A ideia geral do pipeline é o quê? Executar o código do jeito que você programou, quer dizer, ele continua executando o código de forma equivalente ao que você programou antes. Então ele não muda o comportamento, certo? Mas ele vai executar esse programa de forma mais rápida. Então a intenção é melhorar o desempenho, certo? É melhorar o desempenho, ok? O que significa isso? Significa que você vai dividir o seu data path monociclo que você tinha anteriormente em vários pedaços e vai ter uma instrução em cada um dos pedaços do seu data path, ok? Tudo bem? Então essa é a ideia geral que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer? O data path nosso, ele tem o que a gente chama de estágios. Então você está dividindo uma instrução, a execução da instrução em 5 estágios. A instrução vai passar por todos os 5 estágios, só vai terminar depois do último estágio terminar. Ela sempre tem que passar por todos os 5, mesmo que ela não use alguma funcionalidade que está amarrada num dos estágios. Além disso, nós vamos ser capazes, então, de executar múltiplas instruções em paralelo, porque eu vou conseguir colocar 5 instruções no nosso pipeline de 5 estágios. Se a gente fizer essa analogia, 7 instruções no pipeline de 7 estágios, 15 instruções no pipeline de 15 estágios, 23 instruções no pipeline de 23 estágios, se vocês quiserem fazer um desse tamanho, certo? Não se provou muito bom no passado, mas não precisa tentar novamente. Bom, todas as instruções têm exatamente a mesma latência. Pelo menos no momento que a gente vai trabalhar aqui, todas as instruções vão gastar o mesmo tempo. O que significa isso? Todas as instruções vão passar por 5 estágios, 5 ciclos, ok? E além disso, nós estamos sujeitos ao que a gente chamou de hazard. Felizmente, o nosso data path não tem hazard estrutural. Isso é uma coisa legal, certo? Nós não estamos com hazard estrutural. No fundo, nós estamos considerando duas memórias e justamente por isso nós não temos hazard estrutural no data path. Hazard estrutural é você ter algum recurso que dois estágios do seu pipeline querem usar ao mesmo tempo. Não dá, ok? Hazard estrutural. Hazard de dados, nós olhamos na aula passada. Na aula passada, nós vimos como tratar do hazard de dados. A ideia geral é a seguinte: se uma instrução gera uma informação, gera um dado, que a próxima quer usar, ao invés de a gente pensar no registrador que uma quer gravar e a outra quer ler, você pensa no valor que ela gerou e no valor que a outra quer usar. E ao você mudar de intenção, ao invés de você parar de pensar no registrador e passar a pensar no valor, você nota que existe um caminho no data path que você consegue levar esse sinal, esse valor, de um lugar para o outro. Ao levar esse valor de um lugar para o outro, você está fazendo o que a gente chama de forwarding. E forwarding resolve quase todos os casos de transferência de dados, hazard de dados. Menos qual que a gente não consegue? O do load. Você não vai conseguir fazer a transferência do load, porque o load vai ficar pronto só no 4º estágio. Então, se a instrução que vem depois do load quiser usar o resultado dele, aí você vai ter que usar uma solução para isso, que é a solução que a gente já usava anteriormente, que é a chamada de... Oi? Estão falando baixo ou não estão falando? É chamado de stall ou bolha, certo? No fundo, stall é parar o pipeline, bolha é o que você insere quando acontece um stall. Então pode falar os dois termos, tudo bem. Além disso, nós temos o hazard de controle. O que é o hazard de controle? Você salta, as instruções de salto, elas trocam o PC, mas elas só vão trocar o PC quando elas estiverem lá no 4º estágio do pipeline. O que significa isso? Significa que tem mais 3 instruções no pipeline, onde você não vai conseguir, certo? Elas entraram no pipeline antes que você soubesse o resultado da instrução de salto, logo você perdeu essa oportunidade de executar 3 novas instruções. A solução que a gente viu por alto na aula passada foi colocar branch prediction. A gente falou por alto, a gente vai voltar nesse assunto depois. A ideia geral de branch prediction é que você vai tentar anotar um histórico, de alguma forma, um histórico do que aconteceu no seu passado, certo? A última vez que você passou por esse endereço, você tenta guardar esse histórico, de alguma forma, e usar esse histórico para prever. Eu estou falando de forma bem genérica, que a gente vai ver que existem alternativas diferentes de guardar esse histórico. Tá? Em linhas gerais, a primeira que a gente viu na aula passada, o exemplo que a gente viu na aula passada, foi que você pode passar por um dado endereço, e toda vez que você passa no endereço 1000, descobre que a instrução da posição 1000 salta para a posição 2000, você anota, a posição 1000 salta para 2000. Da próxima vez que você passar lá, você simplesmente fala, o PC não vai para 1004, o PC vai para 2000 de uma vez. Certo? Então essa é a forma mais simples de previsão de branch. Por incrível que pareça, ela acerta pra caramba. Ela tem bastante, a taxa de acerto dela é bem alta, mas dá para melhorar. Ainda dá para colocar coisas melhores ainda.
Então a gente vai ver um pouco mais para frente. E outra coisa que a gente notou, ou espero que vocês tenham notado, é que a complexidade do conjunto de instruções influencia fortemente no projeto do pipeline. O que significa isso? Significa que até agora a gente trabalhou com um conjunto de instruções bem simples, e por fazer um conjunto de instruções bem simples, a gente consegue efetivar esse pipeline de forma muito simples também. Então você tem as fases bem definidas, você tem instruções de tamanhos fixos, você tem registradores em lugares bem definidos. Isso tudo vai permitir que você execute o seu código de forma bem mais rápida. Ou pelo menos de forma bem mais organizada, com hardware menor. Okay? Então simplificar o seu conjunto de instruções é bem importante. Bom, dito isso, vamos olhar, certo, para o nosso DataPath. O nosso DataPath, ele tem vários componentes aqui, e eu só vou chamar um pouco a ideia para vocês. Nós temos os estágios do pipeline, IF, ID, EX, main e write-back. Está bem pequenininho, está meio fora de foco, eu não sei. Esses slides ficaram bem fora de foco. O que nós temos aqui? Nós temos basicamente os mesmos componentes que vocês já tinham visto no DataPath monociclo. Vocês já tinham visto todos esses componentes no passado, certo? E agora a gente simplesmente organizou esses componentes de forma um pouco mais esperta. Como é a nossa forma mais esperta, a gente está separando esses componentes de forma que a gente possa colocar os registradores de pipeline entre eles. O que é um registrador de pipeline? Só para relembrar um pouco, em termos de circuito lógico, você usa um registrador para guardar a informação de um ciclo para o próximo. O registrador é esse componente de memória que você guarda no final de um ciclo, guarda os dados dele, ele está disponível durante o próximo ciclo inteiro na saída. Então, se a gente pegar aqui um pequeno pedacinho do seu DataPath, certo? Esse cara aqui, quem é esse cara? Que valor que vai ter ali? Certo? Que valor vai ter naquele lugar? Esse cara é a saída da L de um somador, né? Onde entra um valor 4 e o outro lado entra o PC. Então o que vai aparecer ali? PC mais 4. Qual o tamanho do PC? Quantos bits eu gasto para o PC? 32 bits, né? Lembra da resposta padrão do semestre inteiro? Já esqueceram, né? Só parar de perguntar que você já esquece, né? Oi? São duas respostas. Uma depende e a outra é 32. Já esqueceram pelo menos 50% das respostas padrões. Mas vamos lá. O que acontece aqui? Esse cara é o PC. E esse cara aqui? O que tem nesse cara? Tem? A instrução que eu li da memória. Quantos bits tem essa instrução? 32 também, certo? Então, qual o tamanho desse registrador de pipeline aqui? A gente vai ter 32 bits para cima, né? E 32 bits para baixo. Tudo bem para vocês? Ok? O que significa isso? Vem 32 bits na parte de cima e vem 32 bits na parte de baixo. Você subiu o clock, guarda o PC mais 4, guarda a instrução. No próximo ciclo de clock, logo na sequência, você fornece esses dados para cá. Tudo bem? Acreditam que isso funciona? Juliano? Hein? Parece não. Vamos um pouco mais forte. Funciona. Ok? Então, olha bem. Nós temos esse cara aqui. Então, esse registrador de pipeline, certo? Esse primeiro registrador de pipeline, ele vai ter 64 bits. Quantos bits nós vamos ter esse próximo registrador de pipeline aqui? Quanto é ali embaixo? Aqui é aquele sign extend, lembra? Você tem um sign extend aqui embaixo, 32 aqui. Então a gente vai ter 32, 32, 32, 32. 128 bits. Ok? Quer assinar aqui? Certo? E depois, o próximo estágio, esse outro estágio, é X-main. Quantos bits ele vai ter? Oi? 128 também? Então vamos ver. A gente tem 32 nesse, tem 32 nesse, tem 32 nesse e tem um bit aqui. Certo? 97. Como você está dentro do hardware, você faz um registrador de um único bit para ele, tá? Não tem problema, tá? A gente só está fazendo a conta aqui, mostrando que dá para economizar. O próximo, main write back. Quantos bits a gente vai ter que ter aqui? Por enquanto, 64. No fundo, a gente vai ter que colocar mais alguns sinais em vários desses registradores, então a gente vai ter que aumentar um pouco, né?
Não, isso é um registradorzão que você pode quebrar em pedaços. Certo? Mas por que eu estou falando que ele não é um banco? Porque a ideia que a gente tem do banco de registradores é que você nunca acessa tudo ao mesmo tempo. Igual o seu banco de registradores aqui, você consegue ler 2 registradores ao mesmo tempo, mas nunca os 32. Certo? Então esse aí é um registradorzão que você pode quebrar em pedaços. Certo? Então você lê 32. Entram 32 fios aqui, entram 32 fios em cima, sai 32 fios para a direita, 32 para a esquerda, mas entram, você pode considerar que entram 64 e sai 64. Tá? Então é uma coisa grande. Está dividido, logicamente, fisicamente, certo? Mas é um registrador. A cada ciclo de clock você guarda o valor nele, a cada ciclo de clock, no final de cada ciclo de clock ele troca o seu valor e no início do próximo ciclo ele fornece esse valor. Tá? Tudo bem? Então você pode pensar numa divisão aqui, tá? 2 pedaços de 32, mas ele é uma coisa inteira. Tá bom? Bom, o que nós temos aqui? A ideia geral é que você, a cada ciclo de clock, a instrução vai caminhando. Nós já fizemos vários exemplos desses, certo? A cada ciclo de clock, a instrução vai passando para lá. E a cada ciclo de clock, ao passar a instrução pelo pipeline, o que nós temos? Nós vamos ter o nosso circuito, certo? Sendo ativado, um pedaço dele sendo ativado para cada uma das instruções. Então, por isso, é muito importante que cada pedaço seja autocontínuo. Então, se você, por exemplo, tem um estágio que tem a memória, o endereço tem que ser o endereço que vai para a memória, tem que ser o endereço que aquela instrução quer mandar para a memória. Então, o dado da instrução vai trafegar junto com ela. Certo? O valor que você leu da memória vai andar junto com a instrução até chegar no write back. O valor que você quer gravar no banco de registradores tem que andar junto com a instrução até chegar o momento de gravar no banco de registradores. Certo? Você não pode embaralhar as instruções ali. Certo? Então, nós temos 2 formas de tentar mostrar isso. Uma era naquele formato de diagrama de tempo que a gente já fez nas aulas passadas, certo? A gente vai, anota, faz as caixinhas, certo? E coloca a instrução andando. Outro formato é a gente desenhar o próprio pipeline e mostrar os sinais de controle direto dentro do próprio pipeline, certo? Então a gente vai olhar, e cada vez que a gente olha para esse diagrama do pipeline, similar a esse aqui que a gente já viu, certo? Você está falando que esse aqui é o tempo 0. No próximo slide eu vou ter o tempo 1. No outro slide eu vou ter o tempo 2. No outro slide eu vou ter o tempo 3. E assim sucessivamente. Certo? Essa é a nossa ideia. É assim que a gente vai fazer caminhar o nosso datapath. Tudo bem? Então, só para dar uma ideia geral, olha bem, se a gente pegar uma instrução de load ou uma instrução de store, nesse primeiro momento aqui a gente vai pegar a instrução de load. O que acontece aqui nesse momento? Só para chamar a atenção para vocês, alguém me perguntou na aula passada, eu esqueci de falar dessa convenção aqui. Está vendo esse componente aqui, que é a memória de instruções, o primeiro componente? Ele está pintado só ao lado direito dele. Aqui a gente está, o livro convenciona que essa parte que ele vai colorir de cada unidade refere-se ao pedaço que você está usando. Então, se você está lendo só ao lado direito, significa que você só está lendo daquela unidade, você não está escrevendo nela. Certo? Esse registrador de pipeline está pintado só do lado esquerdo, significa que você vai escrever nele, você não vai ler. Certo? O livro usa essa convenção, mas daqui a pouco você vai ver que a gente vai parar de usar essa convenção. Isso aqui é mais no início, só para você entender um pouco e para notar que existem pedaços. Se a gente for olhar o banco de registradores, você vai ter que esse estágio, aqui o segundo estágio, escreve no banco de registradores, lê do banco de registradores, então ele usa a segunda metade, e o último estágio escreve no banco de registradores, então ele usa a primeira metade. É só para mostrar que não existe um conflito. Certo? Essa parte pintar vai mostrar para vocês que não existe um conflito de recurso, não tem razão estrutural. Certo? Então, o que nós temos aqui? A instrução de load passou. Um ciclo depois, a instrução de load vai para o segundo estágio. Certo? Ao mesmo tempo em que vai aparecer uma instrução no primeiro estágio, a gente não está querendo chamar atenção para ela nesse momento. Mas a instrução de load passa no segundo estágio e lê os registradores necessários para a execução. Certo? Então, nesse momento, nós temos registradores sendo lidos e também é feita a extensão de sinal. Então, o imediato do load cresceu, agora tem 32 bits. Era 16, a gente fez a extensão de sinal nele. Certo? O nosso próximo passo é calcular o endereço do load. Então, a gente já tinha o imediato estendido, tem também o registrador que a gente leu, soma os dois e calcula o imediato do load. É assim que a gente vai andando. Ok? E com isso, na hora que a gente calculou esse imediato, a gente está pronto para fazer o acesso à memória, que é o que vai acontecer no nosso quarto estágio. Então, no quarto estágio nosso aqui, a gente vai fazer uma leitura da memória, só relembrando a convenção. Certo? Esse último aqui, certo? Esse registrador de pipeline, que é o EX main, ele está sendo lido nesse momento. Ok? Essa memória de dados está sendo lida, certo? Porque ela está colorida só na segunda parte.
E o registrador de pipeline main writeback está sendo escrito. Essa que é a ideia geral entre os dois aqui. Tudo bem? Então, com isso, a gente fez a conversão aqui entre eles. Certo? Nós temos esse estágio de pipeline. Acabou de fazer a leitura da memória. O próximo estágio, certo? O próximo estágio aqui, a gente vai fazer o writeback. E aí, o load chegou no último estágio, ele acabou de ler do último registrador de pipeline e vai decidir o que fazer. E, nesse momento, aparece um pequeno problema do nosso projeto original do pipeline, que eu falei para vocês que a gente teria que incluir algum sinal. Lembra que o load não vai querer escrever no registrador? Em que registrador que ele vai escrever? O valor que ele vai escrever está aqui. Mas qual a instrução que vai ditar o número do registrador que vai ser escrito? A instrução que ditaria pelo modelo atual nosso é a instrução X que está nesse estágio, não é verdade? O que aconteceu? A instrução de load, ela tem que carregar com ela tudo que ela precisa para finalizar. Toda instrução tem que fazer isso, certo? Não é só o load, todas as instruções têm que fazer isso. O que significa isso? Significa que, se você vai escrever nesse registrador, no fundo você tem que trazer o número dele até aqui pelo registrador de pipeline e trazer ele de volta junto com o valor que você quer escrever. Conseguiram entender o percurso? Espera bem, eu estou levando o load até o quinto estágio. O load foi. Ele levou o dado com ele. Aí ele manda gravar no banco do registrador lá no quinto estágio, mas quem está editando o número do registrador é a instrução que está no segundo. Isso fica muito estranho. Então você tem que levar junto com o load todos os dados necessários para a execução. Só para mostrar uma figurinha um pouco melhor para vocês, essa aqui é a ideia melhor para vocês. Observa aqui agora, nós temos esse... Opa. Agora nós temos um sinal aqui, olha, que é o registrador que a gente vai escrever. Ele simplesmente caminha junto com a instrução load. Ele vai andando junto com a instrução load. O load vai escrever no registrador 5. Então você vai mandando o número 5, número 5, número 5, número 5, número 5, até chegar na posição correta. Então se esse caso aqui fosse, se esse cara fosse o número 5, ele andaria, certo? Até o momento de aparecer o 5 aqui. Certo? Obviamente, junto com o load, supondo que o load lê o valor 1000, certo? Vai aparecer um valor 1000 aqui, né? Vai aparecer um valor 1000 aqui, ó, certo? E ao aparecer esse valor 1000 aqui, a gente vai fazer a escrita do 1000, tá? Então o 1000 também vai passar, certo? A questão aqui é que a gente fez o caminho completo. Então a gente gravou o valor 1000 no registrador 5. A gente simplesmente teve que passar um sinal de controle, ok? Esse número do registrador teve que ser passado, certo? Tudo bem com vocês? E isso tudo é o tempo que a gente gasta para executar uma instrução. Quantos ciclos eu gastei para executar uma instrução? 5 ciclos, ok? Tudo bem? Quanto tempo eu gastei? Mais ou menos uns 5 minutos, então dá 1 minuto por ciclo. Nosso período do nosso circuito aqui é de 1 minuto, tá legal, certo? Então se eu quisesse executar 10 instruções, quanto tempo eu gastaria? Então eu tenho um pipeline, só relembrando, eu tenho um pipeline que tem 5 estágios, certo? E a gente vai ter que colocar várias instruções, certo? A gente tem um pipeline de 5 estágios. E a gente quer executar 10 instruções. Estou supondo que não tem nenhuma interferência de nada mais, certo? O que significa isso? Significa que você vai ter a instrução 1, vou colocar aqui, ó, T0, então você vai ter a instrução 1. Em T1 você vai ter a instrução 2 e a instrução 1. Depois você vai ter a instrução 3, a 2 e a 1. Depois você vai ter a instrução 4, a 3, a 2 e a 1. Depois vai ter a instrução 5, a 4, a 3, a 2 e a 1. Depois você vai ter a instrução 6, 5, 4, 3, 2. A instrução 7, a instrução 6, a 5, a 4 e a 3. A instrução 8, 7, 6, 5, 4, 9, 8, 7,
6, 5. Depois você chega para ter a instrução 10. E aí a gente está finalizando, né? Você vai gastar esse tempo inteiro aqui, certo? O que significa isso? A gente tem T1, T2, T3, T4, T5, T6. Então a gente vai de T0 até T13, que são 14 ciclos. E, em linhas gerais, o que a gente está fazendo? A gente gasta um ciclo por instrução, certo? E você vai gastar um ciclo por instrução. E depois mais 1, 2, 3, 4 para finalizar a última, certo? Tem gente que gosta de contar de uma forma levemente diferente, fala que você gasta 5 ciclos para a primeira e depois um ciclo para cada uma das outras. Também dá a conta direito. Depende de como você quiser contar, certo? O que a gente está falando, certo? Tentando ilustrar melhor. Então nós temos aqui os 5 estágios do pipeline aqui e a sequência de execução de cada uma das instruções passando por cada um dos estágios. Tudo bem? Ok? Dúvidas? A gente consegue contar as instruções. Então, duas formas de chegar exatamente ao mesmo resultado. Um ciclo por instrução, mais 4 ciclos para encerrar a última. Ou 5 ciclos para a primeira instrução, mais um ciclo para cada uma das outras. Ok? Ambos os resultados vão dar, ambas as contas vão dar 14 ciclos no final. E quando a gente fala em encerrar a instrução, significa que a última instrução tem que sair do pipeline. Tudo bem? Observe o seguinte, se a minha última instrução for uma instrução de store, a instrução de store termina no quarto ciclo, na verdade. Ela guarda na memória no quarto ciclo. Ela faz alguma coisa no quinto ciclo? Não, mas ela ainda está dentro do pipeline. Então a gente vai considerar, por convenção nossa, por facilidade de conta, para não ter que se preocupar com esses detalhes, que ela vai até o quinto estágio. Ela realmente vai até o quinto estágio sem fazer nada. Assim como o Ed passa pelo estágio de memória. Então, para facilitar, vocês nunca têm essa preocupação. Qualquer instrução tem que ir até o quinto estágio para ela ir embora. Tá? Tudo bem? E outra coisa interessante é que existem instruções aqui, né? A gente só não está considerando, tá? Existem instruções naquele campo lá, certo? Provavelmente existe aqui no início também, certo? Mas a gente não está considerando nenhum desses dois pacotes de instruções, tá bom? Mas vai ter uma instrução lá. Se em certo momento isso for relevante para vocês, existe uma instrução, tá? Ok? Vai ter uma instrução depois do programa, que é a instrução que vem logo depois do seu pacote de instruções. O que é isso tipicamente? Tipicamente você encerra o seu programa e devolve o controle do sistema operacional. Então o sistema operacional faz que é alguma coisa sendo executada lá. Tá? Feito, senhores. Bom, voltando aqui então, vamos falar um pouquinho só sobre a diferença para a instrução de store. A instrução de store, quando ela está no estágio de execução, ela calcula o endereço dela, da mesma forma que a instrução de load fez. Então a gente não tem diferença aqui, certo? No próximo ciclo, ao invés de fazer uma leitura da memória, a gente vai fazer uma escrita. Então a gente tem uma escrita da memória, certo? E na sequência o store vai precisar usar o write-back, quer dizer, ele chega no write-back, mas não faz nada lá, ele não vai guardar em bancos registradores nenhum. Então o nosso data path está correto já nesse momento, ou melhor, esse desenho aqui não está correto, mas deveria estar já, certo? Mas o write-back não vai ser usado nesse caso. Tudo bem? Ok? Bom, então só para a gente mostrar uma outra forma de ver exatamente o mesmo código, se a gente pegar uma sequência de instruções, certo? Uma sequência de tempo, então nós temos a sequência de instruções aqui, certo? No eixo Y, onde o T0 está em cima, né? Ok? O T0 está aqui, a primeira instrução é essa. Aqui nós temos nosso primeiro ciclo de clock. E aí nós temos uma sequência de instruções sendo executadas. O livro gosta de usar bastante esse tipo de diagrama, certo? Mas ele também sugere que você use uma versão mais simplificada, como essa. Simplesmente caixinhas igual a gente tinha usado na aula passada. É mais fácil de desenhar, é mais fácil de visualizar. Tudo bem? Oi. Quanto aos registradores de pipeline, ele nunca vai ler e escrever ao mesmo tempo.
Vai. Porque a cada ciclo de clock você tem uma instrução gravando nele e lendo do clock. Então, o que acontece é que você grava cada ciclo de clock. Cada subida de clock você está gravando. E durante o período de clock inteiro você está lendo do outro. Você tem que lembrar que o circuito lógico não é uma coisa assim instantânea. A gente tem clock. E a gente tem um período que é o tempo inteiro onde você está lendo a sua entrada e calculando a saída. Certo? O calcular realmente pensa em circuito lógico. Um monte de porta lógica, o sinal vai propagando, passando por uma, sai a resposta dessa, chega na outra, até chegar no final. Então você deve pensar num circuito, no diagrama de um circuito lógico, certo? Como algo que gasta um tempo. Então só para fazer um desenho, suponha que você tenha um registrador aqui e outro registrador aqui. Embora a gente tenha um pouco a ideia de que certo? Embora a gente possa ter um pouco a ideia de que subiu o clock, o sinal de lá aparece aqui, do outro lado, isso não é tão verdade. Então, no fundo, dá para você intuitivamente, não é exatamente a verdade nossa, pensar nisso aqui como o tempo andando também. Tá? Não é exatamente isso que vai acontecer, não vai andar nessa velocidade, tem pedaços que andam mais rápido do que outros, mas o que vai acontecer é que na subida do clock, certo? Na subida do clock, o que acontece aqui é que nesse momento de subida do clock, o sinal que estava desse lado, verde, ele é gravado e passa a estar disponível na saída, certo? É isso que aconteceu. Então vão acontecer vários sinais verdes aqui, né? Que vão estar disponíveis exatamente na subida do clock. E aí, durante o momento em que o período do clock seu vai passando, esse sinal vai caminhando, certo? Então você vai ter esse sinal verde, o sinal elétrico mesmo, certo? Esse sinal elétrico vai passar pelos seus transistores, obviamente, e ele vai sair, certo? E vai gerar o seu circuito. Então ele realmente gasta um tempo. Tipicamente, o que a gente fala é que você tem um atraso com porta lógica. Existem até termos para falar isso, a gente não vai descer nesse nível de detalhe, mas você pode supor que existe um pequeno, sei lá, um TA, certo? Que é o tempo de atraso de cada porta lógica, não supor idêntico para todas elas. Então, nesse caso aqui, eu precisaria que meu período fosse maior do que 3 TA. Tudo bem? 3 tempos de porta lógica dessa aí. No fundo, a unidade é baseada em transistor, é baseada em mais detalhes de fio, certo? A gente não quer descer muito nesse nível, mas você tem esses atrasos. E esse atraso aí é que vai ditar o seu período. Pega o pior caso desse. Qual estágio que é o seu estágio mais lento? Ah, esse estágio aqui. Quanto de atraso ele tem? Ele tem 10 portas lógicas de atraso. Cada porta lógica tem um atraso X. Então, seu período é no mínimo 10x. Para dar tempo de fazer isso. No fundo, existe até um pequeno pedacinho que tem que ser levado em conta aqui dentro, né? Tá? Em linhas gerais, você acaba não se preocupando tanto com esse cara, esses extremos aqui, mas você tem que levá-los em consideração. E hoje em dia, no processo tecnológico que tem hoje, os seus transistores ficando da ordem de... Você está fabricando transistores na ordem de 22 nanômetros, você tem um atraso de frequências na ordem de gigahertz, você tem um atraso no fio. A propagação elétrica pelo fio, se você calcular a velocidade toda lá e o tamanho do seu circuito, você começa a notar que a propagação elétrica naquele fio, dentro do seu chip, é algo que tem que ser levado. Então a gente vai ter também aqui, como se fosse um TF. Que aí, no caso, embora o TA possa parecer que é igual para todo mundo, o TF, nitidamente, ele tem que ser diferente. Certo? Você tem fios mais longos que outros, certo? Novamente, você deveria somar, então, todos os TAs, todos os TFs. Bom, se você vai trabalhar em 2 GHz, certo? Você deve pensar que tem circuitos que trabalham com um atraso de 6 portas lógicas. Tá? Mas ele pode ser maior, muitas das vezes ele é maior do que isso. Tá? Então você pode ser tão rápido quanto isso aí, 6 portas lógicas. 6 GHz, taxa de período dividido por 6. Ou 2 GHz, taxa de período dividido por 6. Ok? Seria uma conta nessa ordem. Tá? Mas o que está acontecendo hoje em dia, muito forte, é o tempo de atraso de fio. O que acontece é que, proporcionalmente, a gente gosta de desenhar isso aqui, não é?
Mas proporcionalmente, se você olhar um pouquinho, o seu circuito tem muito mais essa cara aqui. Certo? Tem uma cara mais parecida com essa daqui, se é que vocês entenderam. Certo? Então os fios começam a ter muito problema. Certo? Tem um exemplo clássico, na verdade a gente gosta de usar bastante o Pentium 4 como exemplo, porque foi o que puxou bastante a frequência, tentou avançar lá. Tem um sinal clássico dele que dá para cruzar uma medida, né? Se você tirar um sinal do canto superior esquerdo do chip e descer até o canto inferior direito, você gastava 4 ciclos de volta. Simplesmente com o sinal percorrer o ciclo. Ele anda um pouco lá, dá um clock, para, né? Descansa no registrador, né? Anda mais um pouco, anda mais um pouco, anda mais um pouco. 4 ciclos de volta. Então, hoje em dia, você precisava no Pentium 4 do projeto dele. Observe que os transistores eram mais lentos também, tá? O transistor hoje é mais rápido, mas, por outro lado, você não pode fazer algumas outras coisas também. Então, o que acontece? Você precisava gastar 4 atrasos de circuito, certo? 4 atrasos de fio, ou 4 períodos de clock para transmitir o circuito. Tá? Diga. O problema da luz são os transistores, você converter eletricidade em luz. Certo? No fundo, qualquer mudança tecnológica envolve o transdutor ali no meio. Alguém que vai converter de uma coisa para outra, a não ser que você consiga fazer tudo lá. Então, se você conseguir fazer um transistor de luz, ou o efeito de um transistor com luz, aí você consegue converter uma tecnologia. Mas se você tiver um componente como esse, tiver que rodar aquela lógica, aquela mini porta lógica lá, aquela porta lógica super pequenininha, você tem ideia do que é 22 nanômetros? Certo? Você já começa a contar átomos, certo? Você já consegue ter noção de distância em átomos. Tá? Okay? O que acontece? Se você precisar usar um componente desse, certo? Para fazer uma operação e entre ele e o próximo você tiver que emitir via luz, significa que alguém tem que emitir luz de um lado e o outro cara tem que ler luz. Você vai ter que colocar, além desse cara, de repente, um outro pedacinho aqui, certo? Um outro adaptador aqui, para poder fazer essa conversão. E eu não sou muito bom em escala, mas nesse caso eu quis propositalmente desenhar um negócio maior. Certo? Então você vai ter que converter esse cara para luz. Certo? Luz tem vantagens, mas você tem problemas. Então se você conseguir fazer a conversão, ótimo, manda embora. Aí você vai gastar um atraso para fazer a conversão e você vai ter que fazer os outros componentes também. Tá? Ok? Bom, então vamos voltar aqui um pouquinho. Então a gente calculou o período, certo? E aí a gente tem várias formas de olhar exatamente o nosso circuito. Essa forma aqui é um pouquinho mais leve, mais fácil de vocês desenharem, certo? Então fica mais interessante para vocês tentarem observar. Simplesmente desenha e bota os nomes dos estágios. Tipicamente a gente vem aqui e já coloca só a sigla, tá? Então a gente bota só a sigla dos estágios, que aí fica mais fácil ainda de desenhar. E você faz todos os seus análises em cima de um diagrama de tempo como esse. Ok? Tudo bem? Bom, e aí em um dado momento você pode ter o pipeline cheio. O que significa isso? Significa que você tem uma instrução em cada ciclo do pipeline. Certo? Nós temos uma instrução de load, uma instrução de sub, uma instrução de add, outra instrução de load, outra instrução de add. Qual foi a ordem desse programa? Quem é a instrução que entrou primeiro no pipeline? A última, né? A da direita aqui, a que está no quinto estágio. Tem 2 loads. A que entrou lá na quinta é a que entrou primeiro no pipeline. Tem que lembrar muito isso, certo? Intuitivamente, parece que a primeira instrução está à esquerda em alguns casos, mas a instrução lá da frente é que entrou primeiro. Tudo bem? Então, se você tiver que emular a sequência disso aqui, você vai lá e pega o load, o sub, o add, o load e o add. Ok? Vocês são capazes de preencher os registradores, os sinais de controle de um pipeline como esse? Claro. Oi? Vai ter que acompanhar, a gente vai ter que trocar de estágio, né? Não foi isso? Certo? Vamos fazer um exemplo? Vamos tentar fazer um exemplo? Deixa eu só, antes da gente botar esse exemplo, deixa eu só melhorar um pouquinho para vocês lembrarem um pouco mais. Vamos botar os sinais de controle, né? Afinal,
Essa é a parte que vocês mais lembraram disso aqui. Os sinais de controle são os mesmos do monociclo. Certo? São exatamente os mesmos sinais de controle que nós tínhamos no monociclo. O que significa isso? Significa que você vai ter mesmo a LUOP, regDash, a LUSource, main read, main write, main to reg, branch, PC source. Só que agora eles estão espalhados pelo pipeline. E aí vem uma pergunta muito interessante antes da gente completar esse slide, antes de passar para o próximo slide, certo? Onde é que fica a lógica de controle? Lembra que a gente fazer aquela bola grande aqui que saiu do sinal de controle? Onde é que ela vai ficar? A gente vai ter 5 bolas dessas, uma por cada pipeline, uma grandona. O que a gente vai colocar? Oi? Opa, você não pode passar o controle direto, né? Certo? Tudo bem? Você não pode passar o controle direto, não é verdade? Olha bem, eu não posso colocar um controle aqui e levar o controle para cá, porque de repente aqui eu tenho uma instrução de add e aqui eu tenho uma de load, né? Então o add vai falar, não usa a memória, e o load lá perdeu, né? Certo? Coitado dele. Certo? Uma solução é botar o controle passando pelos registradores. Olha que legal. Você pode virar e fazer o controle. Ele anda junto com a instrução. Você gera ele de uma vez e ele vai passando. Mas eu posso pegar um pedacinho do controle e colocar ele em cada fase? Eu gero só os sinais ali e deixo passar o resto. Deixo passar a instrução. O que vocês acham? Funciona? Sim. Vamos ver se a pessoa já pode ir andando na vida. Pode ser o quê? Tem duas opções, não pode ser. A primeira dele, então a gente vai colocar um controle só geral. Tá? Botar um controle só geral, geral tem quase certeza que funciona. A outra, quase certeza que fica muita dúvida. Todo mundo que fala para você que tem quase certeza disso, você está com certeza ainda. Não, funciona. A outra tem quase certeza. Vamos lá, vamos traduzir isso para o português. Vantagem e desvantagem. Olha bem. Uma coisa é, você faz esse controle grandão, certo? Bota um controle grandão, no fundo ele não vai ser desse tamanho, né? A gente sempre desenha um controle bem maior que ele. Certo? Ok? Você faz um controle grandão, esse controle grandão decodifica e fala tudo que você precisa fazer dessa instrução. Simplesmente vai aplicando ele aos poucos, tá? Ele vai falar, é um load? Tá, quando ele chegar no quarto estágio, você usa a memória. Certo? Então ele vai passando ali por baixo, ok? Isso. Ele gera os sinais. Agora, o que vai acontecer se você quiser colocar vários controles pequenininhos? Eu vou desenhar aqui embaixo, certo? Só para poder não confundir, eu vou desenhar aqui embaixo. Então você vai pensar que eu vou ter vários controles pequenininhos aqui. No caso, nesse estágio eu não preciso desse controle, mas nesse aqui eu vou gerar esses sinais de controle. Na verdade, aqui eu preciso... Aqui eu tenho que gerar esse sinal. Certo? E aí eu vou colocando aqui, tá vendo? Na verdade? Tudo bem para vocês? O primeiro aqui, na verdade, ele vai pegar o sinal daqui, né? No fundo ele vai... No fundo ele é daqui, né? Porque até o segundo estágio você não sabe que instrução é essa. Logo você não sabe o controle específico dela ainda. Certo? Então é o último estágio que faria esse controle. Bom, pensa bem. Tirando esse polvo cheio de tentáculos verdes, certo? E esse vermelho ali, que aparentemente está mais simples. O que será? Já começa com um problema. Esse é um problema. O primeiro trade-off é uma instrução tem 32 bits. Mas calma aí, eu sei que ela faz com base em 6 só. Ou 6 mais 6, dependendo do caso. No máximo 12, mas principalmente 6. Não sei o que a instrução faz com base em 6 bits dela. Então eu vou passar 6 bits. Se você quiser pensar em termos de tamanho, eu posso passar 6 bits e descobrir os sinais de controle. Mas 6 bits tem que ir andando. Se a gente for contar nossos sinais de controle, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6,
entendeu? Por um. Mas tem um deles lá que tem 2 bits. Então, os outros todos já passam, né? Aí ele teria 4 estágios de pipeline, mas não é exatamente o que está aqui em cima. Mas não é exatamente esse pedaço. Se eu pintasse esse cara aqui de vermelho, seria o que você desenhou? Eu vou falar que a parte vermelha toda é o controle. Tudo bem? É mais ou menos a ideia. Eu entendo que você quis associar o sinal de controle, o pedaço do registrador de pipeline que faz aquele controle ao controle, mas você pode pensar nele fora ou dentro ali, não vai ser tão diferente. O que nós temos de vantagem de cada um? A vantagem desse verde é que aparentemente você só decodifica o pedacinho da instrução que você quer. Por outro lado, você tem que decodificar a instrução 3 vezes. Lembra que a gente acabou de falar de atraso de instrução? Esse verde vai gastar tempo. E observa que eu não posso fazer nada desse estágio de pipeline, de cada um dos estágios que tem no verde, eu não posso fazer nada enquanto o verde não está. Então o verde atrasa todos os estágios. Não está? Não está errado. Exatamente. Que era o maior tempo que jogava mais. E só ficava com controle maior. O que acontece é que a gente chama esse tempo único, certo? Ou melhor, o maior desses tempos únicos de caminho crítico. O que é isso? É o cara que, se você piorar ele, você transforma o seu processador em mais lento. Qualquer outro você pode piorar e ainda assim não afetar ninguém. Esse é o caminho crítico. Tudo bem? Ok? Para vocês que vão ao bandejão, qual é o caminho crítico do bandejão? Hein? A prática? Tem reforma? O que acontece? Tem que dar a volta. Mas calma aí, eu estou falando ir ao bandejão. Significa o quê? Significa que é sair daqui, ir lá e voltar. Então, tudo que você faz está no caminho crítico. Certo? Por outro lado, vamos pensar o seguinte, vamos pensar em outras coisas, certo? Se você quer ir ao bandejão escutando uma música, o que alguma coisa afeta a outra? Está com fone de ouvido? Você faz 2 coisas ao mesmo tempo. Ok? Então você consegue fazer 2 coisas. Agora, você vai, o Juliano decidiu hoje que ele vai. Bom, a Fatora não vai, o Juliano decidiu ir jantar mais cedo, certo? E o Matheus ia fazer trabalho com o Juliano, mas ele falou que não ia jantar, porque ele ia na biblioteca pegar um livro. Um dos 2 ficou no caminho crítico. Quem ficou no caminho crítico? Você não sabe, mas você sabe que o tempo que eles vão começar a estudar juntos vai ser quando os 2 chegarem aqui. Não é verdade? Então, um dos 2 está no caminho crítico. Certo? E justamente no projeto de um circuito, você sempre procura alguém no caminho crítico. É ele que vai te dizer o código. É o caminho crítico seu que vai te dizer o código. Nesse caso aqui, se o meu caminho crítico estiver no primeiro ou no segundo estágio, eu posso botar 3 estágios verdes lá sem problema. Mas se o meu caminho crítico estiver no terceiro, no quarto ou no quinto, colocar essas pequenas unidades de controle significa que eu estou piorando no caminho crítico. Tudo bem? Okay? Então a gente tem que tomar essa decisão. E tipicamente o caminho crítico vai estar num desses 3. É altamente provável que ele esteja no 4º estágio, certo? Okay? Porque a memória é lenta. A gente vai ver que a gente vai piorar mais ainda depois. Embora a gente vá tentar melhorar também. Então o que acontece aqui pra gente? Certo? A gente vai pegar esse cara, certo? E a gente vai colocar cada um desses componentes verdes afetando o nosso caminho crítico, atrasando a instrução. E é justamente por isso que a gente vai preferir colocar um controle grandão. E outra coisa interessante, esse controle grandão não vai atrasar muito o segundo estágio. Observa que o segundo estágio não depende do controle. Então ele tem um período de clock inteiro para poder decodificar uma instrução. Para converter aqueles 6 bits de entrada nos sinais de controle relevantes. Observa que os 6 bits são totalmente suficientes, né? Então a gente pode pensar nesse cara aqui, olha. Certo? A gente pode pensar como saindo vários sinais de controle aqui. E aí, a cada estágio, certo? Alguns sinais de controle continuam, né? E outros são usados no estágio. Então, a gente vai ter um sinal de controle que é usado aqui, um outro que é usado aqui. Acabaram meus sinais de controle. Deixa eu puxar mais um. Certo? Então, a cada estágio, alguns sinais de controle ficam para dar o controle daquele estágio e os outros continuam. Simplesmente passam reto. Ok? Só um fio ligando um ao outro, simplesmente para ter esse atraso.
Tudo bem? O que você acha, cara? João? Sei? Atrás. 4, 5, 1. O que você vai? E aí? Hein? Justo? Não tem problema por enquanto? Ok. Legal. A gente não tem problema não por enquanto não. A gente vai colocar esses caras. E vocês vão notar que tudo que eu fizer, se eu quisesse fazer um install de uma instrução, se eu quisesse parar o pipeline, o sinal de controle está com ela. Então você para aquele estágio e você parou inclusive o sinal de controle. Olha que legal. Se você quiser anular uma instrução, você anula tudo que está naquele estágio. Ela some de lá. Porque ela está ali e o sinal de controle dela também está. Então você consegue fazer tudo com a instrução naquele modelo. E essa é a ideia geral do nosso controle do pipeline. Observa que você vai ter alguns sinais para cada estágio que você trabalhar. Então nós temos os sinais específicos do EX, que vem para cá, né? Depois nós temos os sinais específicos do estágio de memória, certo? Que eles passam por mais um ciclo e vêm para cá. E logo depois nós temos os sinais do write back, que vão passando pelos seus registradores de pipeline. O que acontece é que os sinais de controle dos registradores de pipeline vão gastando cada vez menos espaço. Porque você gastou bastante sinal no primeiro, depois foi gastando menos e menos. Ok? E com isso, a gente conseguiu reduzir o tamanho do nosso controle, porque a gente só fez uma decodificação. Que é um outro efeito colateral interessante. Eu não preciso mais decodificar todas as instruções, todos os ciclos. Só preciso fazer uma vez. Essa parte da lógica que é pesada. Ok? Então a gente já faz isso de uma única vez. Tudo bem para vocês? Feito? E aí nós temos aqui, nós temos o nosso pipeline, finalmente, ok? Com os sinais de controle todos que a gente precisa, certo? A lógica de controle lá em cima. Aqui está a nossa lógica de controle, certo? E alguns sinaizinhos já preparados para fazer o nosso trabalho. Por exemplo, o main to reg está aqui, ele foi buscar no pipeline, o main read, o main write e o branch, todos eles estão aqui. Ok? Certo? Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui o nosso data pack, certo? Nós temos nossos sinais de controle, nós temos os valores que você precisaria colocar, nós temos toda a lógica que aconteceu. Uma característica interessante que apareceu aqui, deixa eu só chamar a atenção de vocês, apareceu um MUX novo nesse canto aqui, tá vendo? Tem um MUX novo nesse aqui embaixo, e esse MUX é pelo seguinte, você não sabe, no início do seu código, você não sabe se você vai escrever em qual registrador. Lembra, a instrução de load grava no registrador, a instrução de add grava em outro. Você não sabe em qual dos dois que você vai escrever. Mas depois que você decodifica e sabe se é um load ou um add, você passa a saber. Certo? Então, a seleção do regdash, que era feita aqui antes da escrita, ela passa a ser feita já imediatamente após decodificar a instrução. Certo? Você vai ter que passar o registrador para frente. Ok? Tudo bem? Oi? Bom, e aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse cara e vai tentar passar uma instrução por ele. Vamos lá? Tudo bem? Então deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir um outro pipeline. Só relembrando, terça-feira o Rogério vai fazer uma aula de exercício com vocês que vai envolver essa parte aqui bem fortemente, certo? Vocês vão ter um monte de pipeline para vocês desenharem e colocarem sinais de controle lá, tá bom? Bem parecido com a forma que a gente fez antes, certo? E a gente vai tentar colocar aqui. Deixa eu só mostrar, eu peguei aqui um pipeline um pouco mais simplificado, certo? Eu deixei o controle, por questões de desenho simplesmente, certo? Eu deixei só os sinais de controle, mas não botei os registradores de controle lá em cima. Tudo bem? Vai ficar um pouco mais suave para a gente. E a gente vai pegar uma sequência de instruções. A gente sempre começa com add, né?
Bom, o que acontece? Eu coloquei 5 instruções aqui, com uma seguinte propriedade, nenhuma delas usa o registrador da outra, para evitar o problema de rasa de dados, que a gente não tratou ainda nesse circuito nosso. Nosso circuito ainda não é capaz de tratar o rasa de dados, mas a gente vai gerenciar esse cara nessa direção por enquanto. Ok? Então aqui estão as nossas instruções, a gente vai ter um add, um sub, um end, um load e um store. Ok? Cada um trabalhando com registradores diferentes. Então vamos voltar no nosso pipeline. Vamos começar. Primeiro ciclo, o que a gente faz? A gente vai ter a instrução de add aqui. Certo? Tudo bem? Qual é o endereço da instrução de add? Eu acabei não colocando lá, né? Vamos usar nosso endereço padrão. 1000. É outro número que aparece bastante nessa disciplina, né? Mas esse não é resposta, então não se preocupe com ele não. Certo? O que significa esse 1000? Significa que o PC tem valor 1000. Ok? O PC tem valor 1000 e vai falar para você, certo, que PC mais 4 tem 1004. Tudo bem? Ok? Oi, Vitor? Está faltando alguns controles. A gente tem o controle aqui. A bola de controle eu tirei para poder dar um zoom maior no diagrama, tá? Mas eu deixei os sinais de controle, tá vendo? LOP, regdef estão aqui. Eu só tirei os sinais, a bola de controle lá, porque a gente vai escrever ali em cima. Tá? Tudo bem? Então aqui está essa instrução. O que vai acontecer no próximo ciclo? Um ciclo depois, nós vamos ter o add vindo para esse estágio, não é verdade? E o valor que estava 1004 no PC, ele vem para cá também. Certo? Mas além disso, o 1004 apareceu aqui, junto com a nossa outra instrução, que eu já esqueci o nome dela. É um sub. Certo? A gente tem um sub aqui, e o sub estava exatamente na posição 1004. Certo? Somando com 4, a gente vai ter 1008 aqui. Ok? Mas o add era ele lia o registrador 2 e o registrador 3, certo? E guardava o valor no registrador 1. O que significa isso? O add vai ler o registrador 2, o registrador 3. Só para facilitar, eu vou usar aquela mesma convenção que a gente usou no exercício atrás, certo? Então o registrador 2 tem o valor 20, o registrador 3 tem o valor 30. Tá? Só para poder chutar aqui os valores. E além disso, nós temos aqui que o add vai guardar o resultado dele no registrador 1. Então vai passar o registrador 1 aqui embaixo. Certo? Esse é o que acontece com o add nesse momento. Tudo bem? Feito? Bom, aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai dar mais um ciclo de clock. Observa que nesse momento, no fundo, a gente deveria... É que fica bem apertado para desenhar, mas eu deveria escrever assim, né? Certo? Esse valor vai ser escrito aqui, tá vendo? Dentro do registrador de pipeline. Na verdade, tem que ser escrito no registrador de pipeline da esquerda. Quando eu subir o clock, ele passa a ser escrito no registrador de pipeline da direita. A gente não vai desenhar ali dentro porque fica muito tumultuado. Tá? No próximo ciclo, o add vem para o estágio de execução. E aí nós temos o sub, certo? E nós temos o end aqui. Certo? Ok? Então nós temos esses 3 estágios. E o add, que a gente já tinha acabado de falar, certo? Ele tinha o valor 20 e o valor 30 aqui. Nesse momento aparece o LU source, que vai ter que ter o sinal de controle 0. Lembra que esse sinal de controle já foi calculado anteriormente, certo? Isso simplesmente chegou pelo registrador de pipeline, certo? E aqui também aparece o 1004 que estava andando junto com o add. Você pode perguntar, mas por que esse 1004 está andando aí? Porque só nesse momento que descobriu que poderia ser descoberto que ele era um branch. Na verdade, no ciclo anterior, você poderia ter descoberto que ele é um branch. Então, ao você descobrir que ele é um branch, você pode querer usar o endereço. Você vai ter que usar o endereço. Como até aqui você não sabia se ele era um branch ou não, você tinha que fazer essa conta. Tá? Você tinha que trazer o resultado para você. Tá? Além disso, nós temos aqui, certo? O sub vai passar o 1008, certo? E o sub, ele usa os registradores 4, 5 e 6. Então ele vai ler do registrador 5 e do registrador 6 o valor 50 e o valor 60. Além disso, ele manda escrever no registrador 4. Então, a ideia geral é que esses sinais de controle estão andando para você, estão andando junto com você. Você tem esses valores andando com você, certo? E nós temos aqui, olha, o end
que originalmente a gente tinha 1012, né? E aqui nós vamos ter 1016, certo? Ok? Ah, e outra coisa interessante é que aqui aparece um valor sempre de 32 bits, tá? Só relembrando, embora a gente escreva AND lá em cima, você não sabe o que tem lá, né? Lembra disso? Eu não sei que no primeiro estágio tem a instrução de AND, eu sei que está no endereço da posição 1012, né? Certo? Eu preciso do 1012. Essa conta aqui está errada. Não, desculpa. O número aqui está errado. Esse aqui é o 1008 e esse é o 1012. Certo? Eu sei que eu estou lendo o valor que está na posição 1012, 1008. E esse valor aí vai virar um AND porque a gente já olhou o código, mas o processador não tem a menor ideia disso também. Tá? E aí a gente vem e passa um pouquinho mais. Como a gente já tem o 20 e o 30 aqui, e a gente mandou fazer uma operação de soma, né? O que vai acontecer? Vai aparecer o valor 50 aqui. Certo? Além disso, só recapitulando, o valor 1 tinha aparecido aqui embaixo vai ser passado para frente. Quer dizer, o 1 aí é o registrador de destino. É onde eu quero guardar o valor 50. Certo? Tudo bem? Então a gente anda mais um passo. Com isso, nós temos 3 instruções no pipeline. Olha que legal. Está enchendo. E aí, Vitor, está complicando? Pensa num pedaço. Pensa num pedaço. Um pedaço você consegue entender? A ideia do pipeline é você conseguir fazer um pedaço. Pensa num pedaço. Depois você olha o todo. Ok? Tudo bem? Diga, Juliano. Oi? Vai ser executado. Vai aparecer alguma coisa aqui, tá? Eu não vou colocar porque esse cara aqui é meio relevante nesse momento, tá? Mas se fosse uma instrução de branch, ele faria o cálculo do endereço. Tá? Ok? Tudo bem? Próximo ciclo de clock. O que vai acontecer? A gente vai ter a instrução add, certo? A gente vai ter aqui a instrução sub, a end e a load, que é a nova instrução que vai aparecer, certo? A nossa instrução de add, ela tinha aquele valor 1004 que virou um xxx que a gente está colocando aqui, certo? A instrução de sub tinha o PC 1008. A instrução de end tem o 1012 passando, certo? O que significa que nós vamos ter o 1012 aqui, que é a posição do PC, que você vai somar com 4 e vai chegar no 1016. Então, a lógica, Vitor, para facilitar, às vezes fica mais fácil você montar um sinal primeiro, coloca todos, e depois você vai e continua, certo? E continua pelos outros sinais. Mas você também pode ir montando instrução por instrução. Monta o caminho de uma instrução todo, por todos os estágios, certo? Você volta, monta a segunda instrução por todos os estágios, você volta, monta a terceira instrução por todos os estágios. Vai ficar mais fácil de você entender, certo? Então, mas você monta uma pelos estágios que ela vai. Depois você volta e monta a segunda. Você volta e monta a terceira. Oi? Depois, junta, mas você pode montar no mesmo slide. No meu caso aqui, a gente vai voltando, olha. Vai aparecendo até desenho, olha. Olha. Se eu não estivesse gravando um vídeo, dava para gerar um vídeo disso. Seria uma ideia legal também. Certo? Bom, então o que acontece? A instrução de add, ela acabou de gerar um valor 50 para a gente. Ela acabou de gerar um valor 50 para a gente. Além disso, a gente sabe que a add não vai escrever na memória, nem vai ler da memória. Certo? Então esse valor de 50, a única coisa que ele faz é chegar nesse canto aqui. Okay? A única coisa que ele faz é passar pelo quarto estágio sem fazer muita coisa. Tudo bem? Ok? Mas aí tem a instrução de sub. Só relembrando, era sub, R4, R5, R6. Certo? O que significa isso? Que a gente tinha o valor 50 chegando aqui e o valor 60 chegando aqui. Certo? Onde o 60 vai chegar aqui embaixo e você vai mandar fazer uma subtração. 50 menos 60, menos 10. Então a resposta é o menos 10. Além disso, você tinha o valor, o registrador 4, que chegou aqui, né? E ele vai chegar aqui embaixo. Porque você vai escrever 1 e aqui você escreveu menos. Então, com isso, a gente monta o sub. Exatamente do jeito que você montou o sub no estágio da parte de execução do DataPack antigo. Lembra disso? O sinal de controle dele é exatamente o mesmo. Aquele pedacinho que você via anteriormente é exatamente o mesmo. Essa parte que eu acabei de escrever em verde aqui no meio é exatamente a mesma que você tinha visto. Certo? Mas o que acontece com a instrução de end no primeiro estágio? No segundo estágio, desculpa. A instrução de end vai aparecer aqui e o end é
7, 8 e 9. Isso. Certo? Então, 7, 8... Não, 6, 7, 8 e 9. Então, esse aqui vai ser o 8 e esse cara vai ser o 9. E aí, para mudar um pouquinho o padrão e facilitar a nossa conta, a gente vai botar esse resultado como 4 e como 6. Tá? Para facilitar um pouco a nossa conta, a gente muda o valor que estava no registrador, só para facilitar e fazer um exemplo mais bonitinho aqui. Tudo bem? E ele vai escrever no registrador 7. Ok? Essa que é a ideia geral do end. Tá bom? E nesse mesmo momento, o load já está lá no primeiro estágio, e aqui nós temos 4 instruções no pipeline. Olha que legal. End, sub, add, sub, end e load. Se a gente der mais um ciclo de clock, o que vai acontecer? A gente vai ter que avançar as instruções. Então nós temos aqui o add, aqui no final, né? Eu vou escrever o add em verde nesse estágio, porque a gente vai ter um conflito de sinal aqui. Eu vou escrever tudo do add aqui como esse valor, certo? O add tinha resposta 50, chegava aqui, né? Ok? E aí essa resposta 50, ela vem caminhando até aqui. Além disso, a gente manda escrever o reg-write, certo? E o main to reg tem valor 0. Okay? Então isso que a gente quer sobre o add. Por isso que eu estou escrevendo em verde, eu vou escrever em vermelho o outro estágio lá, para a gente tentar diferenciar quem está escrevendo o que. Certo? O próximo estágio aqui é o sub, mas o sub tinha dado menos 10 aqui de valor, certo? E ele simplesmente vai passar o menos 10 para cá. Não faz leitura, não faz escrita, não é branch. Então o sub começa a ficar bem simples, certo? Porque afinal ele já fez a conta que ele deveria ter feito. Okay? Depois do sub nós temos o nosso end, certo? Então o end veio para o próximo estágio, certo? E o end tinha o valor 4 e o valor 6. Se você quer fazer um end, e end de 4 e 6 vai dar 4. Ok? E além disso, o end quer gravar no registrador 7, que é o registrador 7 que estava lá. Por isso que eu botei os registradores todos em sequência para facilitar um pouco a nossa cabeça. Certo? Ok? Tudo bem? Tudo bem? Ok? Okay? O que a gente vai fazer agora? Qual a próxima instrução? O load, né? E depois do load vai entrar um store. Certo? O que significa isso aqui? Certo? Que o nosso, só relembrando, eu tinha esquecido do PC, né? Certo? Eu tinha esquecido do PC. Certo? O nosso load. Ixi, fiz o load completamente errado aqui, né? Ninguém me corrigiu, né? Não é verdade? Vocês deixaram passar, né? Eu tirava ponto de vocês se vocês colocassem isso na prova. Eu tirei ponto, mas... Certo? Eu vou colocar aqui, ó, 4. E vou colocar aqui 8. Oi? Ninguém nem prestou atenção, né? Passei um tempão escrevendo, calmamente, pensando que vocês iam... Professor... Oi? Hein? Tem que corrigir todos? Não, só fica gravado em um. É o mesmo slide, né? O vídeo que já foi. Desculpa para quem estiver assistindo o vídeo, mas o valor estava errado. Bom, é rata, né? Aí a pessoa vai... prezado telespectador. Ok. Mas você sabe que teve uma vez, sabe aquele formulário que vocês preenchem no final do semestre? Quando chegar no final do semestre eu vou falar para você. Esse formulário volta para a gente de duas formas, certo? Ele volta como uma tabelinha com notas resumidas, sintetizada, e volta como formulário com a parte que vocês escrevem atrás. E teve uma pessoa que escreveu, mandou um e-mail para mim falando que eu comento no final, que é bom que você escrever das sugestões, disciplina e tudo mais, no formulário. A pessoa assistiu o vídeo que está na internet, não está disponível, né? E ele escreveu o vídeo e falou, como eu não tenho formulário, eu decidi mandar um e-mail, né? Aí mandou por e-mail as sugestões. Achei legal. Certo? Bom, certamente ele não vai assistir esse vídeo, porque eu acho que ele já fez essa disciplina em algum outro lugar, em algum momento. Né? Mas, o que acontece agora? A gente tem a instrução de load. Deixa eu só tentar relembrar aqui.
É, né? Tá, também não tá. Bom, o que nós temos aqui? A instrução de load vai ler o registrador 10 e, além disso, ela vai ler o registrador 11, desculpa. Sendo que o registrador 11 está aqui. E aqui que tem uma coisa interessante. O registrador 10 está aqui, olha. Lembra daquele posicionamento? O registrador 10, o load está nesse lugar. E no fundo, esse registrador 10 ele aparece aqui, olha. Ao contrário do 7 da instrução de AND, que está no sinal de baixo, o 10 está em cima, né? Ok? Certo? Se você vai ler o registrador 11, só para poder colocar, já que a gente vai ter que fazer conta com esse cara, vamos colocar um valor 100 aqui e vamos colocar o valor 50 aqui. Certo? Tem que lembrar que tem que ser múltiplo de 4 para facilitar as coisas. No fundo, o load não precisa ser múltiplo de 4, porque está sendo somado com outro, mas você ainda assim você precisa ter esse cara funcionando, certo? Então o load não precisaria ser múltiplo de 4, desde que seu outro cara, o imediato seu, fosse alguma coisa que transformasse o resultado em um múltiplo de 4. Mas nesse caso aqui fica mais fácil a gente trabalhar com múltiplo de 4. Além disso, o load tem um imediato, que é o 4. O que vai acontecer é que esse 4 vira um 4 de 32 bits. Certo? Então essa que é a ideia geral dessa instrução. Mais um ciclo, o que acontece nesse ciclo? A instrução de add foi embora. Certo? Não precisamos mais da instrução de add. Legal, ela foi embora. E só relembrando, eu estou escrevendo o último estágio sempre em verde. Aqui está a instrução de sub, que teve como resposta menos 10. Certo? E ia guardar no registrador 4. Então vai chegar aqui o registrador 4, o menos 10 e um regwrite igual a 1. Certo? Entendeu? Ok, Maurício? É por isso que a gente está desenhando separado. Eu estou colocando outra cor para poder ficar, não confundir. Então o verde aqui está sendo o último estágio. Tudo bem? Tá difícil? É tudo culpa do Vitor. Ela faz assim, ó. Ela faz assim. O Vitor aponta para o Otávio, aí ela vem para cá. O Vitor vai falar para o Maurício, ela vai para o outro lado. Certo? Bom, vamos lá. O que acontece? Qual a nossa próxima instrução? O end. Certo? O end chegou aqui e a resposta dele, para os que não lembram, era aquele valor 4. Já estava dado no outro estágio. Então a única coisa que vai acontecer com 4 é chegar nesse canto, certo? E o 4 vai estar preparado para ser gravado no registrador 7. Ok? Então essa visão que a gente vai ter aqui nesse lugar. Ok? Próxima coisa, depois do end, a gente tem a instrução de load. O que a load faz nesse estágio aqui? O que a load faz no estágio de AX? Calcula o offset, calcula o endereço que você vai trabalhar. Relembrando um pouco, o load tinha lido o registrador 11, que a gente colocou. Oi? Oi, Vitor? O que foi? Lembrou do load? Ah, que bom. O load vai somar aqui, a gente tem que pegar, certo? O valor do load, que era o 100. Além disso, a gente tem o imediato, que é o 4, que vai chegar aqui embaixo. E só para relembrar, a gente tinha lido um valor 50 também. Então, tudo é lido, porque no estágio 2 você não sabe que instrução é essa. Você prepara e traz todos os dados para você. Certo? E aí, ao você trazer esse resultado, nesse momento, no terceiro estágio, você já tem a lógica de controle toda. Então, a lógica de controle vai falar LUSUS igual a 1, fazendo com que o 4 chegue aqui. Mandando fazer uma soma, certo? E colocando o regdash igual a 0, porque a gente quer passar o registrador 10 para frente. Então, no fundo, você escolhe os registradores de acordo com o sinal. E eu acho que nesse ponto aí, o pipeline é bem mais interessante para você notar, que você vê que a diferença entre instruções, certo? É interessante para vocês compararem instruções e ver o comportamento diferente delas, certo? Diga. O 11 e o 10. Ele tinha o 11 e o 10. Observa que o 10 é o mesmo fio aqui embaixo. Tá vendo aqui? Olha, deixa eu puxar ele aqui, ó. Ó, o 10, isso aqui é a instrução, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui é a instrução. Então o 10 aparece aqui e o 10 também aparece aqui. Tá? Ok? E aí você já pega esse 10 e passa ele para frente. O que acontece é uma coisa interessante, que o 10 é lido porque ele está no campo do registrador para ler. Você não sabe que é um load ainda. Então você lê.
Você viu que apareceu o valor 50 aqui, mas esse valor 50 foi completamente ignorado. Você não está usando esse valor, não vai usar. Então ele vai substituir, vai colocar o valor 4 que chegou aqui. Então a gente vai somar o 100 com o 4 e vai ter como resposta a resposta nossa aqui, 104. Certo? Então nós temos o 104. Vai acontecer algo muito similar com o store. Certo? O store, ele quer ler o registrador 14 e vai ler também o registrador 13. Só que o 13 aparece aqui embaixo de forma bem similar ao load. Certo? E só para poder facilitar um pouco a nossa conta, certo? O 14, vamos supor que tem o valor 20. E o 13 posso colocar um 120 aqui para poder... 130 aqui para ficar direito. Apareceria uma outra instrução aqui. Tudo bem? Lembre-se sempre disso. Vai ter uma outra instrução depois do seu programa. Certo? Deixa ela entrar lá, ela aparece lá e vai continuar. Deixa ela. Ok? O que a gente faz agora? Mais um ciclo. O sub acabou. Vamos para o end. Certo? Vamos para a instrução de end. Relembrando que o end deu resposta 4. E a gente quer gravar no registrador 7. Isso quer dizer que vai aparecer o valor 7 aqui e o 4 aqui, com readWrite igual a 1. Certo? Isso aqui já apareceu, é o resultado da instrução end. Certo? Outra instrução que nós temos depois do end é o load. Que legal, agora o load chegou no estágio de memória, né? Isso é bom. Certo? Porque agora a gente já consegue ver o que tinha acontecido. E o load está querendo fazer a leitura da posição 104. Que era o resultado da conta que a gente tinha feito antes. Certo? E lembrando que o load não faz main write, o load faz main read. Além disso, o load quer gravar no registrador 10 a resposta dele. O que tem na posição 104 de memória? Oi? 10.400? Ok. Então vamos botar 10.400 aqui. Certo? Ok? Então a gente tem esse valor aqui. E agora nós estamos com mais instruções para poder executar. Depois do load a gente vai ter o store. Certo? Relembrando um pouco o que o store fez. O store tinha o valor 20 aqui, olha. Certo? E o valor 8 chegando como imediato. No fundo eu acabei não escrevendo o 8 do store, né? Tem um 8 aqui. Ó. Certo? Então ele recebe um 8 como imediato. Certo? Observe que eu já estou evitando escrever registradores que a gente não vai usar. O PC, você viu que eu já parei de usar o PC, porque a gente não vai usar o PC mais, a não ser que seja uma instrução de branch. E com isso, a gente vai somar 20 com 8, vai ter o valor 28. Certo? E além disso, a gente vai passar o registrador 13 aqui para guardar a escrita dele. Certo? Nesse momento, obviamente, tem uma instrução nesse estágio, tem uma instrução nesse estágio. Ok? E com isso a gente vai dar mais um passo interessante aqui. Certo? Mais um passo nosso. E aí a nossa instrução de load. Certo? A nossa instrução de load chega aqui ao nosso último estágio, onde ela vai tentar fazer a escrita do valor 10.400. readWrite igual a 1 no nosso registrador 10. Então a gente quer escrever aqui 10.400 no registrador 10, readWrite igual a 1. E nesse mesmo momento a gente vai ter a instrução de store, certo? A instrução de store tinha tido como endereço o valor 28, que era o valor que estava no ciclo anterior, ok? Certo? Então a gente tinha o valor do 28 do ciclo anterior, e além disso ela tinha o registrador 13 para acabar. Certo? O store faz mainWrite igual a 1, mainRead igual a 0. Mais um ciclo e o nosso pipeline executa as nossas instruções todas. O store está aqui. O store, tanto faz, é irrelevante esse cara. Ele não grava em banco de registradores. E a gente encerra a execução das nossas instruções. Deixa eu botar as interrogações aqui. Certo? E a gente encerra a execução das nossas instruções. 9 slides no total, 5 instruções. Para executar 5 instruções, você gasta 9 ciclos. Tudo bem? Muitas dúvidas? Qual foi o nosso período de cópia dessa vez? Divide por 9, né? Ainda tem que lembrar isso, né? Não gastou mais tempo, mas tem que dividir por 9, não 5 mais. Tudo bem?
A gente gastou mais tempo aqui do que da anterior, né? Mas valeu a pena, não valeu? Só recapitulando aqui, olha. Rapidamente, é claro, né? Né, Vitor? Senão você dorme, né? Bom, então a gente começa com a instrução de add, certo? O add aparece, um ciclo depois nós temos o add e o sub, logo depois nós temos add, sub e end, mais um ciclo nós temos add, sub, end e load, logo depois o add encerra, e aí nós vamos ter a instrução de sub, certo? End, load e store, certo? O sub encerra no próximo ciclo, end, load e store estão no pipeline ainda, o end encerra no outro ciclo, load e store no pipeline. Depois nós temos o load encerrando, com store no pipeline ainda. E nós temos o store encerrando. Acabou a nossa ideia. Tudo bem? E aí, Juliano, funciona agora? Funciona? Hein? Caio, você acredita que funciona agora? Ah, você tem quase certeza ou agora você tem certeza? Ah, isso sim. Senão seu computador não rodaria até agora, né? O computador que está rodando aqui, esse próprio apresentação, né? Você não tá? Mas se você ligar, ele vai funcionar. Certo? Bom, senhores, então a gente acabou de colocar os sinais de controle, certo? Relembrando um pouco a questão dos data hazards, certo? O que nós temos de hazard aqui de dados? A questão mais importante é, se você grava no registrador, ok? Você grava no registrador e tenta ler em algum registrador posteriormente, você sabe que esse registrador vai ser afetado. Você tem que dar um jeito de resolver o data hazard. Vai acontecer um hazard. O que significa isso? No pipeline você precisa de uma distância grande. Uma coisa importante aqui, certo? É que, embora nós tenhamos instruções que usem esse registrador mais para frente, nesse caso elas já não são mais afetadas. Ok? Nós temos uma distância de afetar essa instrução, que é as duas seguintes. Ou você pode ser afetado por uma das duas antes de você. Ok? Essa que é a ideia geral. E a gente pode resolver o hazard como usando forwarding. Em linhas gerais, o que a gente quer é que nós temos essas linhas azuis aqui que indicam a dependência do ponto de vista dos registradores, certo? Mas, por outro lado, nós temos as linhas vermelhas que indicam a dependência do ponto de vista do dado. A ideia geral, a sacada geral do forwarding é que você, na realidade, quer fazer uma conta, uma operação com um dado, não com o registrador. Pensa sempre assim. Você quer fazer uma operação com dado. Eu quero pegar o valor que eu vou guardar no registrador 2, mas é esse valor que eu quero usar como conta da próxima instrução. Certo? Então você está preocupado muito mais com o valor do que com os dados. Ok? E é justamente isso que você precisa checar. Quando que vai acontecer forward? Quando que a gente precisa checar por forward? Vocês podem enumerar as condições para mim? Vamos pegar um papel, vamos pegar um lápis aí, vamos tentar enumerar as condições? Quando que pode acontecer forward? Vamos lá? Você tem que relembrar o seguinte. O destino do forwarding, vocês já sabem, é sempre a LU. Então tem duas entradas na LU, não é verdade? Não tem duas entradas? Uma em cima e uma embaixo? Não é isso que eu tenho? Ok? Esse é o destino do meu forward. Tem duas entradas na LU. Além disso, eu tenho potenciais origens da LU. Eu tenho o início do estágio de memória e eu tenho também o início do estágio de write back. Então tem dois potenciais de início. O que você tem que checar ali? Que informação que você tem que checar?
E aí, senhores? Oi, Caio. Tudo bem? Bem, senhor. Quantas combinações nós temos? Quantas situações nós temos? Tem dois destinos e duas origens. Não estou preocupado só nessa situação aqui, não. Estou pensando de uma forma mais genérica. Um pouco mais genérico. Oi? Não, isso aqui também está incluso, mas eu quero um pouco mais genérico. Tudo bem? Talvez o mais genérico seja mais fácil vocês olharem aqui, né? Pensando assim, olha, tem um valor que chega aqui e tem um valor que chega aqui. E esse valor ele pode ter vindo daqui ou daqui, certo? Esse que é o ponto. Nós temos o valor que vai no amarelo ali, na LU, certo? Ele pode vir de dois lugares distintos. Concordam comigo? Como é que eu sei que aconteceu que eu preciso de folga? Isso, como é que você sabe que esse conteúdo gravou nesse lugar? Ela não gravou ainda. Não é verdade? Ela está para gravar, ela vai querer gravar. Tem um sinal aqui embaixo, não é verdade? Mais um motivo para você ter. Esse sinal aqui, olha. Esse aqui, ele vai falar em quem que ela quer gravar. Olha que legal. Você já sabe, essa instrução vai querer gravar no registrador 5. Então você sabe. E aí o que você faz? O que você faz? Você tem que ficar vendo se chegam exatamente os mesmos operadores. Só que há um outro problema aqui agora. Nesse estágio aqui, você já sabe os valores que chegaram lá, não é verdade? Mas você não sabe mais os números, você não trouxe os números dos registradores. Então você vai ter que, de alguma forma, pegar esses números aqui e trazer ali para baixo. Simplesmente para fazer a comparação. Tudo bem? Ok, entenderam a ideia? A gente vai ter que levar a numeração do registrador para frente. Eu vou ter que pegar os registradores e levar para frente. Oi. Precisa. Está aqui, mas ele está aqui embaixo, né? O sinal de controle aparece aqui, ó.
Ele já está aqui, ele vai chegar lá. Ele veio passo a passo, né? Então ele está lá esperando. Tá? Tudo bem? Ok? Além disso, o que você precisa saber? Você ainda tem que ter uma lógica para comparar. Se esse registrador aqui de cima, né? Ó, se esse registrador é igual a esse, não é verdade? Se o registrador dali é igual ao de lá, eu copio. Ou se esse vermelho aqui é igual a esse. E eu tenho que ter prioridade, né? No fundo eu quero pegar qual. Eu primeiro pego esse daqui, né? Se não for igual a esse, eu peço de cá. E a mesma coisa para o de baixo. Então tem que comparar o de baixo com os dois, certo? Cada um dos amarelos eu tenho que comparar com os dois deles. Ok? E dando a prioridade de ordem. Tudo bem? Certo? Se a gente fosse escrever isso na forma de um pseudocódigo, certo? Só para poder tentar lembrar, ok? Se a gente fosse escrever isso com cara de código, né? O que a gente está falando? Você tem que olhar o estágio xmain, o registrador RD, que é o que você quer gravar. Se ele for igual ao IDX, que é entre o registrador do pipeline, perto do EX, ao RS, ou se o RD for igual ao RT, eu tenho que fazer forward de um estágio, certo? Eu tenho que trazer o resultado dele. E a outra alternativa é você pegar do main write back, que é a segunda opção, que é o último estágio, certo? E você pega o registrador de destino que ele vai escrever e tenta checar se ele é igual ao RS ou RT, que são exatamente as duas entradas que você quer escrever. Observa que uma coisa interessante é que aqui não está anotado, por exemplo, que essa instrução é um load, e a instrução que está atrás no pipeline é um load, e ela não vai precisar dos dois registradores. Você faz o forward, não tem problema. O máximo que vai acontecer é seu book selecionar esse valor. A gente vai fazer esse forward, certo? Só para poder mostrar para vocês a ideia geral desse cara é colocar um pouco mais de lógica no seu circuito, certo? Vai ter uma unidade chamada forward unit, onde você puxa os valores que precisam entrar, certo? Opa, desculpa. Você primeiro puxa os valores dos registradores, depois você traz os registradores que você quer usar. Isso aqui está em amarelo, certo? Então, os seus registradores que eu vou gravar lá na frente, os registradores que eu quero usar aqui atrás. E, além disso, você traz os valores de cada um dos estágios. Certo? Então, você vai trazer os valores de cada um dos estágios aqui para serem usados. Certo? Então, esses dois MOOCs aqui aparecem na entrada, certo, da sua LU, justamente para selecionar quem que você vai querer fazer de forward. Agora, ele é capaz de trazer o valor lá da frente. E a sua forward unit tem a lógica que a gente discutiu aqui agora. Ela é capaz de descobrir de onde eu tenho que trazer o valor. E ela simplesmente seta o sinal de controle para você habilitar o MOOCs. Então ela vai ter aqui, olha, a forward unit. Ela é capaz de fazer isso. Então nós temos os sinais amarelos, são a identificação dos registradores. O meu ED, ele quer usar o registrador 5 e o 7. Ok? E você tem a instrução que veio antes do ED, que gravou no 5. Então vai ter 5 no amarelo de um lado e 5 no amarelo do outro. Aí a forward unit vira para você e fala, opa, achei um casamento aqui, eu preciso copiar o valor. Então ela vai pegar um valor em verde, por exemplo, que já está chegando lá, e ela vai e copia um sinal laranja, manda escolher o valor verde e não mais o valor que vinha originalmente. Então ela faz a troca do valor verde. Okay? O MOOCs ali você vai selecionar um valor mais atualizado. Ok? Tudo bem? Ok? Certo? E existe uma exceção nisso, que é você só pode fazer isso quando o seu registrador é diferente de 0. Certo? Além disso, você também só quer fazer, a gente já tinha discutido, só quando você quiser gravar, né? Se você não quer gravar no registrador, ele não vai fazer forward. Mas, então, se você for gravar no registrador e ele for diferente de 0, você faz forward. Caso contrário, não faz. O registrador 0, ele tem valor 0 fixo. Então, toda vez que você escreve no registrador 0, no fundo está forçando 9. Então, você pode somar 500 com 500 e mandar gravar no 0, o 0 vai ter valor 0. Aí imagina que a próxima instrução quer zerar um registrador e manda fazer copiar do 0. Né? Aí o que acontece? Como você anteriormente mandou 500 com 500, você faz um forward dele, ao invés de zerar o registrador, aparece um valor 1000 dele. Não pode, né? Esse comportamento não é esperado. Então, ele tem que checar pelo registrador 0. Tipicamente, o seu código não faz isso. Tá? O código gerado por compilador não tem que escrever no registrador 0. Não tem que escrever no registrador 0 com valor diferente de 0. Se ele tiver uma escrita no 0, ele soma 0 com 0 para gravar no 0, faz alguma coisa assim para ser o nosso.
geral. Ele não tenta fazer nenhuma bagunça com zero. Mas você não deveria considerar que qualquer software é totalmente confiável. Essa é a premissa nossa inicial. Tudo bem, na verdade você não deveria considerar que nenhum software é confiável, né? Ok, senhores. Dúvidas, perguntas? Certo? Só para poder mostrar, pode acontecer hazard duplo, tá? Hein? Mas assim, no fundo, mesmo o hardware de vocês já pega, tá? Então, se você faz uma operação como essa, quer dizer, você tem essa dependência do 1 para o 1 e você tem essa outra dependência do outro 1 para o 1. Mas isso acontece, certo? Você sempre usa o mais recente, que é o que a gente já estava esperando. Então, a gente não precisa se preocupar, já está tratando. Ok? Já está tratando. Você usa exatamente a sequência de código. Tudo que a gente viu no capítulo 2 é válido. O código funcionava daquele jeito lá. Nós só estamos tentando fazer ele rodar mais rápido, mas ter o mesmo comportamento. Tenham sempre isso na cabeça de vocês. Na dúvida, volta no capítulo 2. Deveria rodar desse jeito. Vai ter que rodar desse jeito. Aquela soma de vocês, ela continua fazendo soma. Okay? E a sequência de código sua continua sendo cumprida como uma sequência de código também. Ok? Tudo bem com os senhores? Então, vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui hoje, certo? Só para relembrar, vou entregar o teste. Vou entregar o teste, na verdade, da aula passada. E terça-feira que vem, como eu já tinha avisado, eu não estarei aqui. Quem estará é o Rogério, vai dar uma aula de exercício para vocês. Vocês vão ter figurinhas bonitinhas como essa e vão ter que preencher coisas com o pipeline. Não perca essa aula, vocês vão praticar bastante figuras para vocês. Quem tiver e quiser